boa tarde, senador. Muito boa tarde. Senador, o depoimento do senhor Marcelo Blanco, ele está ajudando no esclarecimento, nas negociações para a compra da vacina? Acredito que sim, acredito que é um depoimento importante, onde ele respondeu a todas as perguntas de forma muito objetiva, sem querer fugir de nenhuma outra. Infelizmente, a gente vê a CPI cometendo os mesmos equívocos, né? De forma... Hoje, eu acho que foi o ponto máximo do absurdo, quando revela, através que o relator falou, que um internauta, olha que coisa irracional, o internauta teve acesso a documentos sigilosos e colaborou ali no momento das perguntas. Isso dito pelo próprio relator da comissão. E aí depois tentou se justificar o tempo inteiro e não tinha como. Então ali realmente existe um gabinete paralelo. Esse gabinete paralelo existe ali na comissão parlamentar de inquérito, a maneira arbitrária, uma escalada de atos antidemocráticos, a gente está vendo ali, inclusive ferindo a Constituição, ferindo o próprio STF, que já se manifestou várias vezes sobre sigilo de documentos, a inviolabilidade deles, e agora o Supremo está caladinho, da Silva, não fala nada, né? E a gente viu essa aberração hoje, que foi uma justificativa do relator de uma pergunta que ele fez, numa confrontação de dados, documentos sigilosos, e dizendo que esses documentos foram recebidos, foram avisados pelo internauta. Aí é brincar com a nossa inteligência, né? E esse tipo de coisa só faz, infelizmente, fazer com que essa CPI ela perca, né, que as pessoas acreditem nela, né? Isso aí é um fato que foi muito triste hoje. E o que o senhor espera do depoimento previsto para amanhã do senhor Ayrton Cascavel? Olha, eu acho um depoimento importante, entender por que ele passou um período fora do Ministério da Saúde sem estar efetivado e de alguma forma tomando decisões lá, resolvendo coisas. Era uma coisa que poucos parlamentares sabiam, mas isso, segundo foi verificado, estava acontecendo realmente, e é importante que a gente esclareça exatamente que tipo de trabalho era feito, exatamente o que foi feito. Agora, um dado importante de hoje, que eu coloquei na CPI, que não quer, eu até peço desculpas assim, que eu fico até como um chato de galocha, falando o tempo todo nesse assunto, mas a gente não pode esquecer que essa CPI, ela foi criada com 2 requerimentos, e um deles, que é meu, assinado por 45 senadores, está sendo completamente desrespeitado. E hoje eu revelei outro dado, que a CPI não quer olhar para a corrupção em estados e municípios, os bilhões de reais, e tem um caso que as notas, olha só que coisa, o caso escandaloso, né, do consórcio Nordeste, daqueles 300 respiradores que foram pagos aí, quase 50 milhões de reais, com dinheiro do contribuinte, até hoje não recebemos lá no Nordeste os respiradores, e a empresa supostamente de fachada, com envolvimento de dois ex-ministros do governo Dilma. E o interessante é o seguinte, a gente viu outra irregularidade com base no estudo que a gente fez dos documentos que recebemos. Não é possível. Até quando essa CPI vai blindar esse esquema aqui que aconteceu? O pagamento foi feito antes da nota fiscal, o que fere a lei de licitações. Olha a agilidade que foi para pagar antes, nem nota fiscal tinha, se pagou pelos respiradores que até hoje não chegaram. Quantas vidas nós perdemos com relação a isso? Agora, o mais interessante de tudo, depois de a gente falar desde o início da CPI sobre esse caso, e até agora a CPI evita ir atrás disso, porque tem gente poderosa supostamente envolvida, para mim é isso. Olha só, sabe quem continua comandando lá o consórcio Nordeste, mesmo com todas essas denúncias aqui? O mesmo, Carlos Gabas, como se nada tivesse
acontecido. Então, é algo muito estranho que o povo brasileiro não tolera e essa verdade ela vai vir à tona, com a graça de Deus. Senador, e sobre a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, o que o senhor... Olha, eu acredito que a CPI, ela é evidentemente política, mas é mais do que isso, é politiqueira. Então, eu vejo que se teve a chance de chamar o Braga Neto no momento que se estava lá atrás investigando certas situações que foi, por exemplo, da bula da cloroquina, que já foi confirmado por depoimentos que nós tivemos mais recentes que não houve a participação dele. Então, o ânimos, no meu modo de entender, respeito que pensa diferente, o ânimo que estão querendo chamar o ministro agora, convocar o ministro da Defesa agora, é puramente político, por causa da nota da defesa, né, sobre as questões de voto, por exemplo, as recentes declarações do ministro sobre o voto auditável. Então, tudo isso está fazendo com que alguns integrantes queiram que ele vá. Eu acho que isso é jogar pimenta num momento de altamente polarizado. A CPI não é CPI do voto auditável, é uma CPI da pandemia e as pessoas querem uma resposta com o que aconteceu na pandemia. Então, meter outro assunto no meio, e isso vai fazer com que a corda se estique, isso não é bom para a pacificação. O país precisa de pacificação, de diálogo, e não de que a gente continue com essa escalada aí de agressividades entre, inclusive, poderes. Obrigada, Muito senador. obrigado, boa sorte.